Vem comigo que é sucesso. Fala rapaziada, eu sou o GS do canal GS Brasfoot. Está entrando mais um vídeo aqui no canal, o terceiro episódio do nosso modo carreira de Brasfoot com o Santos. E hoje a gente vai tentar melhorar o que foi feito nos dois últimos episódios com a eliminação do Paulistão, mas iniciando o Campeonato Brasileiro e fazendo o primeiro jogo da Copa do Brasil. Tu já vai deixando o like, se inscreve no canal, compartilha aí, principalmente compartilha para atrair mais gente, para não me deixar famoso, mas para deixar o Brasfoot no topo de novo, que é o grande objetivo desse canal. Rapaziada, vamos lá. Temos trabalho a se fazer. Tem mensagem que os pré-classificados para a terceira fase da Copa do Brasil são Goiás, Fortaleza, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, Bahia, Ceará e Cruzeiro. Vamos dar uma passada nos campeões estaduais. Vamos dar uma passada aqui, campeões estadual. O campeão do baiano foi o Bahia, em cima do Vitória. Do cearense foi o Ceará. Do goiano foi o Goiás. Do mineiro foi o Galo. Do pernambucano foi o Sport. Paranaense foi o Coritiba. Do Campeonato Carioca foi o maior time do Rio de Janeiro, Vasco da Gama. Do Gaúcho foi o Grêmio. Do Catarinense foi o Criciúma. E do Paulista foi o gigante Guarani, hein? Guarani vai voltar, hein? Vamos lá. Vamos vir aqui na Copa do Brasil e ver quem que a gente vai enfrentar. O Santos vai enfrentar o Volta Redonda com a vantagem do empate nessa primeira fase da Copa do Brasil. Então os jogos de hoje, rapaziada, nós vamos fazer as 5 primeiras rodadas do Brasileirão e vamos fazer o jogo da Copa do Brasil para finalizar o vídeo. Então agora a gente estreia com o Santos, depois a gente pega a gente estreia com o Flamengo, depois a gente pega o Atlético Mineiro em casa, depois o Mirassol fora, o Red Bull Bragantino em casa, o Vitória fora e o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro na Copa do Brasil. Então vamos, rapaziada, o primeiro jogo que a gente tem o Guilherme de volta, tem o Pochettino de volta também. Vambora, rapaziada, enfrentar o Flamengo no Maracanã, um jogo difícil, provavelmente de derrota, não sei, o favorito é o Flamengo, mas a gente tem time para vencer, e nesse episódio vamos usar o branco. É isso, rapaziada, vambora, pra cima deles. Jogo equilibrado por enquanto. E o Paulo Henrique Ganso saiu lesionado aos 13 minutos. Vamos de rolê C, né? Mas queimamos uma substituição. E infelizmente já levamos gol e o Paulo Henrique Ganso tá lesionado. Gol! Vamos, Santos! Gol do Otávio! Gol do Santos! Léo Pereira, gol contra o Léo Pereira. E terminamos o primeiro tempo no Maracanã, vencendo o jogo. Vamos manter o time e aos 25 a gente substitui. Vambora, time! Por enquanto, vitória. Vamos lá, vamos parar aqui. Ih, o jogo não parou. Vamos lá. Vamos botar o Verón. Botar o Soteldo. Vamos botar o Pedrinho. Vamos colocar o Luizão. Vamos ver se a gente consegue manter o resultado. Se a gente consegue a vitória. Vamos! Vitória Santos Futebol Clube 2-1 no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Estreamos com vitória fora de casa no Maracanã, cheio, contra um time forte, e ganhamos de virada de 2-1. E temos pontos positivos sim. No jogo coletivo fizemos até um bom jogo, mas o Flamengo jogando mais bola. E no jogo individual, um destaque positivíssimo para o Neymar, que fica com 8.5, e um destaque positivo para o nosso goleiro Marcelo Grui. E terminamos a primeira rodada do Brasileirão bem, com vitória. Começamos com o pé direito e, se Deus quiser, vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Vamos olhar aqui esse jogo que foi um jogaço na Bia Bichedi. O Bragantino abre 2-0, o Fluminense vira para 3-2. O Bragantino faz 5-3
E o Fluminense no final do jogo desconta. Que jogão, hein? Primeiro jogo, muito bom jogo. Ó, o Vitória também ganhando de 2-1 aqui, de virada com gol no final do jogo. Mas vencemos e estamos em quarto lugar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos para o segundo jogo, rapaziada. Destaque positivíssimo para Neymar. Neymar jogando muita bola. Tenho certeza que vai surpreender. E o Paulo Henrique Ganso está 2 semanas fora. Infelizmente. Mas eu esqueci de olhar também, rapaziada. Vamos olhar aqui o campeão da Copa do Nordeste foi o Fortaleza. Da Copa Verde foi o Goiás. Beleza. Paulo Henrique Ganso lesionado, infelizmente. Vamos de rolê C. 2 semanas. Ele volta no dia 4/4. Então não vão ser 2 semanas, pô. A gente tá no dia 2/4, então é um joguinho só. Menos mal. Menos mal. E começamos o jogo. Já perdendo com gol no 1 minuto de jogo. Infelizmente. Gol do Guilherme! Primeiro tempo. Mesmo esquema. Vou manter o time até os 30, os 25 ali. Vamos lá. Vamos lá. Assistência do Neymar, gol do Guilherme. Jogo coletivo por enquanto mais ou menos. Vamos pra cima. Vamos lá, vamos substituir. Vamos botar o Verón, o Soteldo, mesmas substituições. O Pedrinho. Eu vou optar pelo Pituca no lugar do Otávio e o Rainer no lugar do Godoy. Vamos ver se a gente consegue virar esse jogo. Final de jogo, rapaziada. Empate com a Vila Belmiro, empanturrada de gente. A gente termina o jogo empatado. Infelizmente. Com o jogo coletivo bom, mas com uma posse de bola ruim, que eu não gosto muito disso. E destaque positivo para Neymar e Guilherme. Neymar sim precisando de destaque positivo. Mas em si do jogo, a menor nota do jogo foi a do Guilherme Arana na lateral esquerda. Empate no segundo jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro. A gente fica em quinto lugar com 4 pontos. Com o Bragantino dando uma goleada histórica no time que fez um jogão no último jogo. Vasco perdendo em casa o Mirassol. São Paulo tomando taque. Enfim. Vamos pro segundo jogo, né? Segundo não, pro terceiro jogo. E nosso orçamento tá caindo. Provavelmente vai ser um fato que a gente vai precisar fazer vendas em breve. Mas vamos lá, né? Paulo Henrique Ganso já tá de volta. Vamos pra cima. Zero a 0. No final da primeira ação fez uma ótima campanha do Paulista, se vocês lembram. Vamos manter o time. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Gol do Mirassol, ele já estava melhor no jogo. Gol do Negueba. Vamos substituir, mesmo as substituições. Botar o Verón. Botar o Pedrinho. Rolicia. Luizão. Soteldo. No lugar do Guilherme. Vou botar o Luciano no meio. Vou botar o Soteldo no lugar do Guilherme. E é pênalti pro Mirassol. Perdeu o pênalti. Gol do Mirassol. Gol do Mirassol. Caraca, a gente tomar um 3 a 0. É complicado. Então terminamos a terceira rodada do campeonato com uma derrota doída do Mirassol, que podia ter sido pior. E destaque positivo nesse jogo não tem. A gente joga muito mal o jogo coletivo. E o destaque positivo do time é o Neymar de novo. Neymar carregando o Santos nas costas. E eu vou dar um destaque negativo para o Otávio, que teve uma nota 3.1. Além do banco, que o Pedrinho teve uma nota 2.5, 2.3 do Luizão.
E um belo jogo do Walter, goleiro dos caras. E o Negaba, que fez 2 gols. E rapaziada, ganhamos o primeiro jogo, empatamos o segundo, perdemos o terceiro e com isso a gente é o 13º colocado com 4 pontos. A gente já vê a galera deslanchando mais pra cima. Com o Grêmio ganhando o clássico. Vasco empatando, Palmeiras ganhando no final do jogo. Corinthians fazendo um ótimo jogo contra o Botafogo no final do jogo também, que jogasse. Enfim, a gente vai pro 4º jogo do episódio tendo que vencer. Vamos pra cima, mesmo time. Se a gente vê que não tá dando mais certo essa formação, a gente já vai ter que começar a pensar em mudar. Mas eu espero que a gente vença essa partida contra o Bragantino. Santos melhor no jogo coletivo lá. Gol do Neymar. O cara tá carregando o time nas costas. O melhor jogador do Santos na temporada até agora. Neymar Júnior carrega o Santos nas costas. E, inclusive, vamos de Neymar bater o pênalti, que é pênalti pro Santos. E é gol do Santos de novo. Segundo gol do Neymar na partida. O Neymar carrega o Santos. Que jogo coletivo do time. Que jogo individual do Neymar. O Neymar é o melhor jogador da temporada do Santos. E vamos continuar assim até os 30 minutos. Espero que o time se influencie pelo que o Neymar tá jogando inacreditável. Eu pauso agora o jogo para mostrar o que o Neymar acaba de fazer. Sim, o Neymar acaba de fazer o hat-trick. Mas calma, não é só um hat-trick. O Neymar acaba de fazer um gol olímpico. E a gente continua o jogo. Não vou nem continuar. A gente para o jogo aqui. E substitui o time. Neymar acaba de fazer o gol olímpico. Vai sair para a entrada do Gabriel Veron. Luciano para a entrada do Soteldo. Guilherme para a entrada do Alanzinho. Ganso para a entrada do Rolicer. E Pedrinho e Alexandre para a entrada do Pedrinho. E é assim que a gente, nos 16 minutos do segundo tempo, a gente para o jogo e continua o jogo com um time diferente, trocando metade do time, um hat-trick do Neymar, o Neymar carregando o time nas costas. E o Santos provavelmente vence o jogo 4-0, o Santos com gol do Soteldo. 5-0 o Santos com 2 gols do Soteldo. A gente parabeniza o que o time acaba de fazer nessa partida. E inacreditavelmente vencemos de 5-0 depois de ter tomado de 3-0 pro Mirassol. O Santos melhora e volta a vencer no campeonato depois de 2 jogos sem vencer, com um destaque positivo pro time coletivamente e destaque positivo pro Neymar, pro Guilherme, pro Groi, pro Alexandre, pro Otávio, pro Soteldo. E é assim que a gente termina a primeira rodada. A primeira rodada, a 4ª rodada do campeonato. O Fluminense também fazendo um bom jogo. Um jogo interessante ali do Botafogo e Fortaleza. Palmeiras vencendo. Inter e Flamengo ali. Vasco vencendo com o gol de JP com o São Januário lotado. E é assim que a gente fecha a 4ª rodada no G4. Então vamos pro 5º jogo do dia. 5º jogo, vitória, fora de casa. Último jogo do Brasileirão nesse episódio. E vamos pra cima. Mesmo time. Gol do Ganso. O primeiro gol do Ganso na volta do Santos e gol do Neymar de novo. O time encaixa. A gente pode dizer que o time encaixa. Finalmente encaixou o Santos. O Santos de GS Brasfoot, o Santos do Neymar, acaba de encaixar. 2-0. Gol do Neymar de novo. O futuro craque do Campeonato Brasileiro. E vamos parar por aqui. Para substituir, fazer basicamente as mesmas de sempre. Botar o Alanzinho, o Soteldo, botar o Rolicer, botar o Pedrinho. 4-0 Santos, 4-1.
para o Vila Gol. Mas finalizamos a quinta rodada do Campeonato Brasileiro com mais uma goleada, com destaques positivos para Neymar Júnior de novo, para Guilherme, e um destaque positivo coletivo para o time. Finalmente, nosso Paulo Henrique Ganso faz o gol dele. Com o Cruzeiro vencendo a rodada, com o Flamengo perdendo. Um jogo interessante do Mirassol ganhando de novo de 3-0. Um jogo interessante do Bahia virando o jogo para cima do Vasco. O Fluminense que abre 2-0 e empata e leva o gol. O Fortaleza que estava perdendo de 2-0 que vai em busca do resultado 2-2. E assim a gente fica em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, no último jogo do Campeonato Brasileiro aqui do nosso terceiro episódio. E agora a gente vai para a Copa do Brasil num jogo decisivo. E podemos falar que a melhor média da liga é a do Neymar, porque o Pita jogou um jogo só. O Neymar joga 5 e com uma média absurda e brigando pela artilharia, só atrás do Rony. E vamos para o último jogo do episódio, o último jogo, e num jogo importantíssimo, um jogo de decisão, um jogo de mata-mata. A gente vai para a primeira fase da Copa do Brasil contra o Volta Redonda. Vamos para cima deles, vamos buscar essa vitória, apesar de a gente ter a vantagem de empate. E por enquanto o Volta Redonda amassando o Santos. Um jogo coletivo bizarro do time até agora. Termina. Vamos acalmar os ânimos agora e vamos prestar atenção no que está acontecendo nesse jogo. Porque o Volta Redonda joga muito melhor que o Santos. A gente está passando. E eu vou manter o time. A gente está passando. Mas se os caras fazem um gol, eles passam. É jogo único. Finalmente melhoramos no jogo. Por enquanto o empate ainda é nosso. Vamos substituir. Vamos substituir. O time deles muito inferior ao nosso, jogando muito melhor que a gente. Apesar de a gente ter melhorado no segundo tempo. Veron, Soteldo, Roleicer, Pedrinho Escaramuça e vamos de Rainer. Qualquer crítica que vocês tenham contra mim, rapaziada, dessas substituições, alguma crítica construtiva, eu quero dizer, dicas, me deem as dicas. Se vocês querem que eu deixe mais o Neymar no jogo, mas se eu deixar muito o Neymar no jogo, ele vai ficar cansado para os outros jogos e pode correr risco de lesão. Até agora ele não se lesionou, isso é importante. Então, rapaziada, qualquer dica me deixa aí, mas vamos focar aqui no jogo agora, voltando. E é assim. Depois de um jogo inacreditável, que eu estou sem reação, de um jogo ruim do Santos, sem destaques positivos no time, a gente fecha o terceiro episódio da série sendo eliminado na Copa do Brasil, depois de bons jogos no Brasileirão, sendo eliminado para o Volta Redonda na primeira fase da Copa do Brasil. Eu espero vocês amanhã no canal, às 7 horas da noite, no Experimento. E espero vocês na sexta, no modo carreira, no quarto episódio da série. Inacreditável, rapaziada. Estamos eliminados na Copa do Brasil, na primeira fase, para o Volta Redonda. É isso. Fiquem com Deus. No próximo episódio, a gente procura ver o que fazer. Porque além da Copa do Brasil ser um título importantíssimo que a gente estava disputando e que a gente poderia ganhar, daria muito dinheiro se a gente passasse de fase. E agora a gente talvez tenha problemas com as dívidas. É isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.